Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer receber vocês aqui na Fatos Desconhecidos. Que tal falarmos um pouco sobre o livro mais famoso e vendido de todos os tempos? Ao longo da história, milhões de pessoas leram e se inspiraram na Bíblia. Para muitos, o livro relembra o passado, descreve o presente e prevê o futuro, além de ditar normas, padrões e de fazer uma personalidade do ícone máximo da humanidade. Não podemos negar que a Bíblia moldou e continua moldando a sociedade, nos ensinando coisas sobre as palavras e ações de amor ao próximo de Jesus Cristo. Tudo isso que eu acabei de falar, vocês estão cansados de saber sobre a Bíblia. Mas vocês sabem me dizer quem foi que escreveu o livro sagrado? Segundo a tradição religiosa cristã, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é chamado de Torá pelo judaísmo e de Pentateuco pelo catolicismo, teriam sido escritos por Moisés em 1200 a.C. Moisés foi o profeta hebreu que tirou os israelitas do cativeiro no Egito e os guiou através do Mar Vermelho. Essas obras narram um pouco da história do povo de Israel ao longo de cerca de 1 milênio. E durante centenas de anos, pensou-se que quem tinha escrito os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, realmente tinha sido Moisés. Porém, as pessoas passaram a perceber que existiam coisas escritas nos livros que o próprio Moisés não poderia saber, como sua morte. Além disso, os 5 livros tinham conteúdo contraditório e pareciam contar versões diferentes da história dos israelitas. Para os estudiosos, as histórias e leis do Antigo Testamento foram contadas de forma oral ao longo dos séculos, escritas por grupos de pessoas completamente diferentes e depois agrupadas. Resumidamente, para os cristãos, o Antigo Testamento realmente foi escrito por um só homem, enquanto que para a ciência, as histórias foram contadas ao longo dos séculos e depois compiladas. Vocês sabem a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Bom, como eu disse, o primeiro narra a história dos israelitas e a vida antes do nascimento de Jesus. Já o Novo Testamento narra a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Tudo começa por volta de 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após ele ser crucificado. Nessa época, surgiram 4 crônicas escritas sobre a vida de Jesus, o que se tornaria um dos documentos pilares da fé cristã. Essas crônicas eram, na verdade, os 4 evangelhos canônicos que relatam testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. Supostamente, quem escreveu os 4 primeiros livros do Novo Testamento foram Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas assim como acontece no Antigo Testamento, ninguém sabe se os 4 livros foram realmente escritos pelas pessoas a quem são atribuídos. Na verdade, a ciência diz que é claro que as histórias foram contadas oralmente, de geração em geração, até serem reunidas e escritas. Provavelmente, os nomes foram anexados aos evangelhos, não para dizer quem escreveu cada parte da Bíblia, mas para informar aos leitores quem provavelmente contou aquela versão da história. Vamos usar como exemplo as cartas de Paulo. Se eu não me engano, 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram atribuídos a ele, após encontrar Jesus na estrada de Damasco. Supostamente, ele teria escrito muitas cartas que ajudaram a espalhar os ensinamentos de Jesus e a própria fé cristã pelo Mediterrâneo. Só que, atualmente, estudiosos concordam que apenas 7 das epístolas de Paulo são autênticas e foram escritas entre 50 e 60 depois de Cristo, que são famosas por serem as primeiras evidências do cristianismo. O resto das cartas
podem ter sido escritas por seguidores de Paulo, que usaram o nome do apóstolo para dar autenticidade às cartas. Portanto, para a gente finalizar de vez o nosso assunto, ninguém sabe ao certo quem escreveu a Bíblia. Ela foi escrita por inúmeros autores que viveram mais ou menos entre os séculos XVI a.C. e I depois de Cristo. Alguns autores escreveram uma boa quantidade de livros, outros apenas um. Ainda há livros que ninguém sabe quem foi realmente o autor, mas que contam detalhadamente a caminhada de Jesus Cristo. De todo modo, o cristianismo acredita que, independente de quem tenha escrito a Bíblia, Deus é a inspiração do livro. Os textos não foram apenas fruto da criatividade de quem os escreveu, mas uma ação de Deus, que fez revelações divinas para os homens escolhidos. E você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Será que os livros realmente foram escritos por quem a Bíblia diz que foi? E os historiadores e teólogos estão errados? Bom, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Tchau!